Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Meu nome é Matheus Turini, professor de Filosofia e Sociologia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre movimentos sociais e as identidades. Professor, por que o senhor fez uma aula dessa? Porque, pequeno, a gente vai falar um pouquinho sobre o movimento feminista e movimento LGBT, mas eu necessariamente preciso passar sobre a discussão sobre a construção das identidades das pessoas. Por quê, professor? Porque há um ponto em comum entre o sofrimento da população LGBTQ+, e o sofrimento da população feminina. Então, onde que se encontra esse sofrimento, professor? Na definição daquilo que a gente chama de identidade de gênero. Quando você escuta uma pessoa falando assim, esse negócio de ideologia de gênero, ela já se posiciona dizendo que toda essa discussão que nós vamos traçar aqui agora não passa de uma questão ideológica. E aí fica difícil para uma pessoa que adota essa postura fazer algum tipo dessa discussão. Mas quando a gente começa a fazer essas discussões, qualquer tipo de pessoa vai chegar à conclusão de que esses elementos presentes na discussão sobre a identidade de gênero são presentes em qualquer cidadão, qualquer ser humano, independente de sua sexualidade. E a questão da sexualidade é o que coloca a população feminina e LGBTQI+, numa situação de submissão histórica, ok? Então a gente precisa diferenciar, peguei aqui o bonequinho da identidade de gênero, para a gente poder entender. Pessoas, vamos lá, esse bonequinho tem uns 2 anos, 3 anos mais ou menos. E de 3 anos para cá, pessoas, várias pesquisas elas têm se aprofundado para tentar compreender a sexualidade humana e como é que a identidade vai dialogando com essa sexualidade. Aqui na Unesp de Araraquara tem um programa de pós-graduação que chama Educação Sexual. Cara, esse programa é muito bacana e discute muito e produz muita pesquisa sobre essa questão da sexualidade junto da educação sexual em si. Mas, senhor, lá vem então a doutrinação, pequenos. Olha, esses elementos aqui, por mais básicos que eles sejam, eles ainda confundem até hoje. Sexo é diferente de identidade de gênero, que é diferente de orientação sexual, que é diferente de expressão de gênero. E aí, por muito tempo, a gente associou isso a uma coisa só. Por quê? Porque por muito tempo a gente massificou o olhar das pessoas. Que jeito, professor? Ou é homem ou mulher. Então, nessa definição binária, a gente acabou fazendo rotulações e tratando toda essa discussão como se fosse uma só. O que é sexo, professor? Sexo é aparato biológico, olha aqui, ó. Sexo é aparato biológico. Sexo, pessoas, é uma condição biológica onde eu e você, nós somos seres biopsico-socioculturais. Então nós temos uma dimensão biológica, uma dimensão psicológica, uma dimensão sociológica e uma dimensão cultural. Então essas dimensões, pessoas, elas falam muito sobre nós. Então o sexo está no campo da biologia. A gente é XY ou XX, pronto, acabou. Por isso que a gente chama aqui, já que é no campo biológico, da definição de macho e fêmea. Nossa, professor, mas isso é muito natureza. Uai, mas nós estamos falando de sexo aqui. Nós estamos falando de aparato biológico mesmo. E esse aparato, essa sexualidade, por a gente não escolher, por a gente não conseguir lutar contra, né, na formação biológica do indivíduo, a gente nasce com uma sexualidade. Seja ela macho, para quem tem pipi, seja ela fêmea, para quem tem casinha. Professor, e esse intersexo? A pessoa escolhe? Para de ser ignorante. Intersexo, pessoas, é aquilo que a gente chamava antigamente de hermafrodita. Você sabe que a matéria genética que vira o clitóris da mulher é o mesmo material genético que vira o pênis no homem. É o mesmo material genético. Por isso que a criança ela vai aparecer sua sexualidade lá pelo 5º, 6º mês de gestação. Porque é onde esse material genético começa a se definir. Por isso, pessoas, que a gente não pode tratar esse aspecto como uma questão de opção, de condição, de escolha. O intersexo por alguma questão biológica, o clitóris geralmente é isso, né? A menina nasce com o clitóris mais avantajado, o que dá a sensação de que ela tem a casinha e de que ela tem o pipi. E na verdade não, por quê? Porque a gente sabe, pessoas, não vou eliminar esse tipo de anomalia, e aí seria de muita valia o professor de biologia dar esses pitacos com vocês, só que, senhores, pare para pensar, simplesmente, que o aparelho reprodutor não é só a genitália.
Aparelho reprodutor, no caso do homem, envolve o saco escrotal, o pênis em si, acabou. Mas agora na mulher, ela envolve a vagina, trompa, ovário, útero. Então são vários elementos. Então quando a gente olha para a sexualidade do mundo de indivíduo, a gente tem que olhar o aparelho reprodutor inteiro. Então é possível que, lembra daquele episódio do Grey's Anatomy, que o Karev ele descobre lá que uma menina, ou menina, agora não lembro agora, acho que é menina que na verdade tinha pênis, ou não tinha ovário, não tinha útero, uma coisa assim. O aparelho reprodutor fala, pessoas, então a gente tem que olhar para esse aparato biológico inteiro. Então aí é necessário intervenções hormonais para poder desenvolver, porque por algum motivo biológico não desenvolveu. Tudo bem? Ah, é doença? Não. Por quê, professor? Porque se a gente usar o Darwin para poder fazer essa compreensão evolucionista, se aquele organismo conseguiu se desenvolver daquela forma e ele sobreviveu, então ele está apto. Então não é uma doença, é uma versão, é uma variação daquele organismo, ok? Acabou. A identidade de gênero, ela tá aqui, ó. A identidade de gênero, ela tá aqui, ó. Como é que eu me vejo? A identidade de gênero é, olhando meu corpo, como eu me vejo. Ok? Então existem aqueles que olham para a discussão binária, macho e fêmea, e se contentam com a sua identidade dentro dessa divisão binária. Como é que a gente vai chamar essas pessoas? Cisgênero. Ok? Só que as pessoas que olham para o seu aparato biológico e acham que essa divisão binária é insuficiente para poder definir a sua identidade, a gente chama esse pessoal de transgênero. Parou. Não confunda transgênero com transsexy. Ok? Sexo tem a ver com biológico, gênero tem a ver com como eu me sinto. Então, pessoas como eu me vejo. Então, o transgênero é o cara que olha para o aparato biológico e entende que a definição biológica é insuficiente para a construção da sua identidade. Mas o transexo ele já faz intervenção cirúrgica, a famosa cirurgia de troca de sexo, tá? Que segundo a portaria de 2013 do Ministério da Saúde, a gente começa a fazer tratamento hormonal aos 18 anos de idade e pode fazer a intervenção cirúrgica aos 21, tudo bem? O Conselho Federal de Medicina, se eu não me engano, baixou esse tratamento hormonal para 16 anos e a intervenção cirúrgica aos 18. Tá? Porque a gente produz estrógeno, testosterona, progesterona, então é óbvio que a gente precisa adequar o nosso organismo primeiro hormonalmente para depois fazer as intervenções mais drásticas, mesmo mais fixas, tudo bem? Então aí a gente vem com a definição de homem, de mulher e queer. Só que essa definição queer? Queer é o indefinido, né? Queer é o alternativo. Né? Então, esse transex, pessoas que fazem essa oposição, essa intervenção cirúrgica, ele está moldando o seu corpo biológico para poder construir sua identidade. Só que pera lá. Por quê, professor? Porque eu posso ser um transgênero no sentido de olhar assim, não, pera lá, eu não me limito a essa definição. Mas isso não quer dizer que a minha orientação sexual seja afetada. Orientação sexual, pessoas, ela tem a ver por quem eu me atraio. E aí, pessoas, essa discussão é vasta. E, inclusive, não é heterossexual. Por quê? Então, para você que é hétero, vamos lá. Para você que é hétero, é por todo mundo que você se atrai? É por todo mundo que você se atrai? Então, assim, ó, vamos pensar. Nossa, professor, eu sou hétero, então, no caso eu, né? Sou homem, sou hétero, então toda mulher me atrai. Não é assim. Não é assim. Porque tem gente que vai gostar mais de loira, mais de morena, mais de alta, mais de baixa, mais de gorda, mais de magra, mais de ruiva, mais de loira. Enfim, pessoas, a atração, o coração por quem a gente se atrai é uma complexidade da razão humana. Por muito tempo que aconteceu, vinculou-se a orientação com sexo e identidade. Deu para entender? Vinculou-se a orientação sexual, ou seja, por quem eu me atraio, com identidade de gênero e sexo. Ou seja, bom, se você tem um sexo tal, você vai se atrair por determinado tipo de pessoa. E você vai construir essa identidade a partir dessa sexualidade pré-definida e dessa orientação pré-definida. Ok? Não é assim. A gente sabe que já dizia Pascal, né? O coração tem razões que a própria razão desconhece. Então, pessoas, se é assim no mundo hétero, vamos lá, se é assim no mundo hétero, imagine no mundo homossexual. Então é por isso, pessoas, ó, o hétero é o homem que gosta de mulher, a mulher que gosta de homem, mas o homossexual é o homem que gosta de homem, mulher que gosta de mulher. Mas eu tenho bissexual,
por alguma questão, ele se atrai pelos ambos os sexos. Ou então tem aquela galera que fala assim, pera lá, por que eu tenho que me atrair? Olha que maravilhoso, por que eu tenho que me atrair? Então eu não dou conta, então quer dizer que eu tenho que ser empurrado por essa sociedade para ter atividade sexual. E o pansexual, pessoas, ele é satirizado na maioria das vezes, né? E mal interpretado pelos conservadores. Ah, pansexual é com tudo, tijolo, ou qualquer furo ele vai colocar o pipi, porque a visão é machista mesmo. E, senhores, não, o pansexual, ele rompe, porque ó, o homossexual, por muito tempo ele também foi rotulado. Ah, ele é gay, então eu, homem, se ele é gay, então ele gosta de homem. O pansexual é o cara que fala assim, não, pera lá, e se eu gostar de travesti? Como é que a gente chama quem gosta de travesti? E quem gosta de bissexual? Não sei, professor, mas quando eu sei que o professor é bi, nossa, pessoas, o pansexual é aquele que sai das rotulações binárias. E aí eu me atraio pelas identidades, enfim, de gênero. Ok? E aí, pessoas, a gente também vinculou a orientação sexual, a identidade e o sexo com expressão de gênero. O que é expressão? Tá vendo tracejado aqui, ó? O que é essa expressão? É como você se veste. E isso é o que é mais forte hoje, porque qualquer loja de roupa, se você entrar lá, vai ter a seção feminina e a seção masculina. Ok? Então, independente de orientação sexual, identidade, bom, se você tem pipi, você vai vestir mais ou menos essas roupas, e se você tem casinha, você vai vestir mais ou menos essas roupas. Então a ideia de feminino e masculino, ela também, de alguma forma, está presa à sexualidade. E o andrógeno vem para romper com essa ideia, ou seja, imagina um cara de barba e vestido, com maquiagem. Não, mas se ele vai pôr vestido, ele tem que tirar essa barba. Quem falou? Por que falou? Entende isso, pessoas? Por muito tempo a gente não fez essa separação. E essas discussões elas têm sido cada vez mais aprofundadas. E onde entra a questão feminista aqui, professor? Entra quando a gente concebe o sexo igual a gênero e a gente enxerga o legado passado, a história de machismo que as mulheres passaram. E aí, quando você queria ofender um homem, você xingava ela de mulher. Nossa, bate igual mulherzinha. Nossa, que chute de mulherzinha. Nem parece homem, homem não chora. Isso é coisa de mulher, tinha que ser mulher mesmo e por aí vai. Como é que a gente chama esse legado? Misoginia, que de alguma forma a gente inferioriza a mulher. Ok? E, óbvio, essa misoginia, ela reforça a heteronormatividade. Ou seja, ela reforça o homem hétero. E é incrível isso porque, ó, por mais casas de... Lembra lá do filme, né, da série, na verdade? O Conto de Aia, The Handmaid's Tale. Então, assim, ó, o que o Conto de Aia mostra, pessoas? Que você tem a mulher por uma função biológica, e por anos nós tivemos isso, a mulher condenada, né, a mulher destinada à atividade do lar, à atividade da reprodução, e os homens. Mesmo no Conto de Aia, por mais que seja uma ditadura e as mulheres ajudem isso, eles têm o espaço deles de prostituição. Eles têm o espaço dele de diversão, inclusive homossexual. Então, assim, ó, por isso que quando a gente olha para esse legado, e eu gosto de analisar as leis, porque tudo que vira lei, cara, é porque passou pelo imaginário da população, né? Então, dá uma paradinha depois, pausa esse vídeo agora, e aí, pessoas... Dá uma olhadinha nisso, dá um Google nessas leis. Dá um Googlezinho nessas leis, pessoas. Cara, o decreto de 1890, ela coloca a mulher submissa ao homem. Aí você tem o Código Civil Brasileiro, que a mulher é submissa ao homem. O Estatuto da Mulher Casada, ela deixa de ser submissa em algumas coisas, mas continua em outras. A lei 11.206 de 2005, que alterou o Código Penal. Pessoas, pasmem, no Brasil, até 2005, se o estuprador casasse com a vítima, ele era absolvido. Ele era absolvido, cara. Ele era absolvido. Só que é assim ainda hoje em outros países do Oriente Médio. Então, olha só, já não bastava a mulher ter sido violentada pelo estupro. Ela é violentada tendo que ser forçada a casar com ele. Ok? Foi assim no Brasil até 2005. E tem umas legislações que ainda vigoram e que elas colocam, não é só a mulher, que elas colocam o homossexual inferiorizado. Veja,
Dá um Google depois nesse artigo 235 do Código Penal Militar. Esse está em vigor até hoje. É de 69 a lei, mas o que acontece, pessoas? A lei, esse artigo fala assim, crime de pederastia é o crime. Crime de pederastia. Professor, o que é o crime? Você não pode fazer sexo nas instalações militares. É esse o crime. Que é um tanto quanto, óbvio. Pô, você tá trabalhando em nenhum lugar. Onde que é autorizado no trabalho a gente ter relação sexual? Nenhum lugar. Só que no Código Militar, o crime não é proibido ter atividade sexual. O crime é crime de pederastia. É proibido ter atividade sexual com homem ou não. Com homem ou não? Relação homossexual ou não? É proibido ter relação homossexual. Agora a gente entra no imaginário dessa legislação. Ou seja, se o cara vai lá vamos rasgar o português? Se o cara vai lá e transa com uma mulher, aí ele paga de machão. Oh, o cara é. Mas se for pego com um homem, aí a gente pune? Como é que deve ser, então, ser gay e estar no exército? Ser gay e ser militar? O conto de Aya, pessoas, é uma distopia ou é uma referência à Revolução Islâmica de 79? Porque se você voltar para o mundo islâmico lá nos anos 70, pessoas, as mulheres andavam calça jeans, camiseta. Hoje, burca. Será que é uma distopia? Que, nossa, né? Pode um dia vir a acontecer isso? Ou será que já aconteceu? E a gente aqui não, né, perde um pouquinho dessa noção. Aí a gente tem que falar de sororidade. O que é a sororidade, pessoas? Sororidade, pequenos, é quando a mulher enxerga a outra mulher e essa exploração que acontece. Você lembra, né? A Joyce Hasselman, ela foi, né, tripudiada pelos filhos do presidente e ela foi bastante xingada, né? E comparada com Peppa Pig e todas aquelas piadas, não só machistas, mas ofensivas. Lembro-me até hoje, Manuela Dávila, que é oposta a Joyce Hasselman, fazendo, gente, isso além de ser uma questão ideológica, tal, é uma questão de machismo. Porque de fato, você vai xingar a mulher, você xinga ela do quê? Ah, sua prostituta, sua biscate. Vai xingar de homem, como é que você xinga ele? Sua mulherzinha, sabe? Se a gente nega, e eu quero que você leia essas leis, se a gente nega esses elementos, pessoas, não tem como a gente dialogar. Ah não, professor, mas isso foi no passado. Não é, cara. Olha assim, ó, as mulheres ganham menos que o homem. As mulheres estudam mais que o homem. Como é que pode a mulher estudar mais e ganhar menos, cara? Como é que fica essa representatividade no parlamento? Em 2016 era 10% da Câmara Mulher. Esse número subiu para 15%, mas as mulheres são 52% da população. Ok? E aí a mulher está presa ainda à figura da maternidade, à figura do cuidado, né? Ou seja, quem se dedica mais tempo para cuidar da casa, por exemplo? Pessoas, os homens têm cada vez mais se dedicado, mas ainda são as mulheres que têm ainda a famosa jornada dupla. Não que a jornada dupla seja uma desculpa para não fazer reforma da Previdência. Ou fazer reforma da Previdência, tem que manter. É uma questão biológica, gente, uma questão biológica. A mulher, quando chega na menopausa, ela tem um envelhecimento rápido. E o homem, pessoas, mesmo na velhice, ainda preserva, por questões biológicas, a sua virilidade, parte da sua virilidade, quer dizer, nas devidas proporções. Então, a questão, pessoas, que não é só do machismo, não quer aposentar, também não quer direitos iguais, quer, mas e a dificuldade? E a realidade que existe hoje, que é a sua mãe e as mulheres da sua casa que cozinham, que limpam, que passam. Ok? E a realidade que existe das mulheres envelhecerem mais precocemente. Então precisam de maiores cuidados. E uma gestação, você acha que ter uma gestação faz o que com o corpo da mulher? Então, pera lá. Se a gente ignora isso, pessoas, a gente não consegue discutir sobre feminismo. E o que é o tal do feminismo, professor? Diz isso é feminismo. É fazer a igualdade acontecer para ambos os sexos. Ou seja, partimos do pressuposto que a mulher não tem, veja, que a mulher não tem os mesmos direitos que homens, e não é visto, não tem o mesmo reconhecimento que o homem na sociedade, e ela precisa desse impulso. Tem basicamente, aliás, existem várias correntes feministas no mundo e no Brasil. Vou me deter a duas principais correntes, formas de pensar, e não necessariamente tipos de feminismo, que é o feminismo igualitarista e o feminismo dualista. O igualitarista é tratar homens e mulheres de maneira igual.
Qual que é o problema disso, professor? Ignorar as diferenças que eu acabei de falar para você, que é o que o dualismo faz. O dualismo reconhece as contribuições únicas de cada um. E, principalmente, a questão que nós falávamos sobre o envelhecimento diferente da mulher, a contribuição que ela dá, uma gestação disso, assim, impacta fortemente o corpo da mulher. Como é que você ignora isso? Ok? Simone de Beauvoir é aquela que você conhece já muito bem, a célebre frase: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Então a sociedade ela vai fazendo o quê? Vai empurrando a mulher para determinados padrões de conduta. Então, se o homem beija 10 numa balada, nossa, garanhão. E se a mulher assim o faz? É um biscate. Então a mulher ela tem que ser a bela, recatada e do lar. E aí, professor, mas não só isso, né? Estou falando no campo da sexualidade, pessoas, porque no campo da sexualidade, de alguma forma, a gente vê essa desigualdade acontecer. Veja, se eu falo do seu pai tendo atividade sexual com outras mulheres, talvez você não estranha tanto, mas da sua mãe você fica com uma certa... E se eu começar a falar da atividade sexual da sua mãe, você vai começar a se sentir constrangido e ofendido. Da onde vem essa mentalidade? Que a gente criou. A gente criou uma mentalidade que protege assim, que garante mais liberdade, vai, para o homem do que em detrimento da mulher, né? Aí a Camille Paglia, ela é legal porque a Camille Paglia ela faz uma certa crítica aos feminismos e ela fala o seguinte, ó, vamos com calma. O feminismo às vezes é injusto com a mulher. Por que ele é injusto? Porque é um discurso, ela fala assim, cuidado, bom, a gente discute isso mais em sala de aula, inclusive. A mulher um discurso que diga assim, a mulher pode usar a saia que quiser. Tá errado? Não. De fato a mulher pode usar a saia que quiser. Mas qual que é a outra parte que a Camille Paglia foca, que para ela os feminismos escondem, e por isso que ele é desonesto? Que é o fato de ter uma sociedade violenta, principalmente com a mulher. Eu posso fazer um discurso maravilhoso aqui para você, e eu posso falar que você deve se empoderar e vestir a roupa que quiser. E aí eu vou estar sendo irresponsável, porque na esquina tem um cara querendo te estuprar. Essa é a verdade. Essa é a realidade. Professor, o que eu faço então? Segundo Camille Paglia, a Paglia vai falar o seguinte, feminismo drag queen. Problema, não estamos falando para você não se vestir do jeito que você quiser. Como é que uma drag queen se veste? Nossa. Só que a questão mexe com drag queen. Mexe. O drag queen está pronto para poder se defender independente da situação. Então qual que é o problema disso? Que a gente oferece a parte boa da mulher, mas não a responsabiliza pela sua própria proteção. Camille Paglia, joga aí, ó, Roda Viva Camille Paglia. Entrevista maravilhosa dela aqui no Brasil, inclusive. Tá em inglês, tá? Mas tem legenda e tudo mais, então você vai conseguir assistir. A Camille Paglia conta que na universidade o toque de recolher lá para as mulheres era 10 horas da noite, lá nas instalações da universidade, e para os homens era, sei lá, meia-noite. Então a Camille Paglia, com o movimento feminista lá da universidade, chega até a reitoria e fala assim, olha, nós queremos também o mesmo direito que eles. Se eles chegam meia-noite, a gente quer chegar meia-noite também. Muito bem. Aí o reitor falou assim, mas meninas, nós estamos querendo te proteger vocês. Camille Paglia se lembra de ter dito, dê a oportunidade de nós nos defendermos. Dê a nós essa oportunidade de defendermos. Por que, professor? Porque a sociedade ela fala assim, você não pode sair e ninguém deve relar em mim. Sim, mas essa é uma sociedade que não existe. Não existe. Pessoas, homens morrem numa briga de futebol porque um estava com a camiseta do Palmeiras e eu estava com o Corinthians. É dessa sociedade que nós estamos falando. De uma sociedade que muitas vezes é irracional e violenta. Imagine com a mulher, por conta do legado machista. Então o que a Paglia fala? Mulher, você vai sair do jeito que você quiser. Mas antes disso, reconheça essa violência e empodere-se. Vai fazer Krav Maga, andar em grupo, andar com spray de pimenta. Proteja-se. Porque senão você está criando uma dependência. Dependência que a história te fez a depender do seu pai. E depois a mulher trocou a figura do pai pela do marido. E agora você está querendo trocar, vai dizer Camille Paglia, pela figura do Estado. Pera lá. A mulher sempre precisa ser a frágil para ser protegida? Não. Camille Paglia defende que a mulher ela pode se empoderar e se defender. E querer que o Estado a proteja? Não, não vamos isentar o Estado de fazer uma política pública de proteção das mulheres. Não vamos também ser ingênuos. Só que a mulher ela precisa, segundo Camille Paglia, se empoderar.
E esse empoderamento só vai acontecer, e só pode acontecer, e só acontece quando a mulher assume a responsabilidade de se defender. Por isso que o feminismo é desonesto com as mulheres. O feminismo que ela prega é o drag queen. Querida, pau neles, pau em quem quiser. Senhor, mas ela está estimulando a violência? Não, ela está estimulando a proteção. Mas a autoproteção, a autodefesa. Tudo bem? E a Angela Davis, cara, ela vem com o feminismo negro. Uma coisa, senhoras e senhores, é ser mulher nesse Brasil. Outra coisa é ser mulher negra. Outra coisa é ser mulher... Uma coisa é ser mulher no Brasil, refém lá do clientelismo patriarcal. Outra coisa é você ser mulher no Brasil e ser estuprada na senzala. E ser vista como mais forte ou como mais quente, porque ela aguenta. Óbvio, estuprada tanto assim na senzala, foi essa mentalidade que a gente colocou mesmo, né? É interessantíssimo. Na passarela, veja, na passarela da Fashion Week, você tem as modelos brancas. Hoje não que você tenha o politicamente correto, então você sempre está incluindo aí. Mas é incrível como no carnaval, quem vai ficar pelada para dançar na frente da televisão é uma negra, né? É a Globeleza. Senhoras e senhores, uma coisa é ser mulher no Brasil, outra coisa é ser mulher negra, vai dizer Angela Davis. Tudo bem? A história, então, ela fica com o quê, pessoas? Final do século XIX e século XX, a gente tem esse empoderamento da mulher por conta das guerras mundiais. As guerras mundiais fizeram com que elas assumissem a produção, né, a atividade produtiva dos seus países. Nos anos 60, a liberação sexual, ou seja, sexo não é só para reprodução, sexo é para prazer, inclusive para a mulher. O que é um absurdo falar isso, mas a gente precisa falar. Nos anos 60 isso vigorou bastante. Nos anos 70, igualdade no trabalho, de lá para cá. E aí a gente tem a Maria da Penha, que é uma lei que protege a mulher, reconhecendo a contribuição única dela. Em 2017, o Líbano autorizou, absolveu aquela lei que isenta o estuprador se ele casar com a vítima. Rasgou essa lei. No Brasil foi em 2005, no Líbano em 2017, e existem países que até hoje são assim. Em 2018, as mulheres na Arábia Saudita puderam tirar a carta, a habilitação, e em 2018 teve a Copa, lembra o jogo da Copa? E as mulheres iranianas, elas ficaram, nossa, irradiadas, porque elas podiam entrar no estádio. No Irã elas não podem. Então, pessoas, é pelo mundo esse movimento, sabe? As mulheres podem fazer umas coisas que os homens não. E como é que o movimento LGBTQ entra, professor, aqui? É na igualdade de gênero, né? Ou seja, não é só nesse empoderamento feminino. É no empoderamento feminino e nesse rompimento da submissão do homem ao sexo feminino. Então, ou seja, a feminilidade, se é que existe essa palavra, ela não é sinônimo de fraqueza. Muito bem. Inclusive para o homossexual. Então, o homossexual, pessoas, esse sim, foi rotulado como doença, a gente vai ver, né, pessoas ao longo do tempo, né, 830, 905, 1952, as sociedades, as instituições de pesquisa da saúde rotularam a homossexualidade como doença, depois tiraram do rol de doenças, né? Só que, pessoas, isso a gente não tira da mentalidade, ok? E as piadas machistas, né, as piadas homofóbicas até hoje, então do tipo... é gay, ele gosta, não sei o que, isso a gente sabe. Então tudo isso entrou na mentalidade, tudo bem? Desde 2011 pode ter união estável no Brasil entre sexos, pessoas do mesmo sexo, aliás, homoafetivo. Desde 2017 pode ter, 2013 e 2015 pode ter casamento homossexual, homoafetivo, né, no Brasil. Desde 2013, né, a troca de sexo é feita pelo SUS, mas aquela portaria, né, que sempre, né, faz aquelas recomendações com a idade, com transição hormonal, atendimento multiprofissional e tudo mais. A cura gay que aparece, né, pessoas, mas a cura gay, e aqui eu vou fazer o advogado do diabo, hein? Você que é da psicologia aí vai se sentir cutucado. Pessoas, o que o projeto da cura gay, que foi conhecido como cura gay, fazia? Autorizava, hoje, desde 99 na verdade, os psicólogos não podem tratar o gay. Por que ele não pode tratar gay? Porque não é doença, muito bem. Mas e se um homossexual chega numa demanda terapêutica e fala, eu não gosto de ser homossexual, e quer falar sobre isso? O psicólogo não pode tratar. E aí vem meu advogado diabo.
A pessoa homossexual, ela tem certeza, então quer dizer que só o hétero que tem dúvidas. O homossexual é uma pessoa com certezas, ele não pode se reorientar sexualmente? Cutuquei você. Eu não vou dar nenhuma resposta. Eu estou trazendo isso para discussão porque o hétero tem direito de ter crise existencial, o homossexual não. Really? A gente discute isso na sala de aula. Mas em 2016 e 2018, a autorização do uso do nome social, então a gente pode agora trocar de nome, aliás. A OAB não aceita pessoas condenadas por crimes de homofobia, que em 2019 foi criminalizado pelo STF. Tudo bem? Mas ainda, pessoas, a luta é muito grande. Por quê, professor? Porque existem países que ainda não aceitam a manifestação homossexual em público. Lembra da Copa de 2018? Você lembra da Fernandinha? A Fátima Bernardes conversando com a Fernanda. A Fernanda, ela é homossexual e ela comentava que lá na Rússia, que a Copa foi na Rússia, né, em 2018, que lá na Rússia ela estava bem menininha, virou meme na época, inclusive. Por que bem menininha, professor? Porque não pode manifestação na Rússia, não pode manifestação em público, ok? Então, pessoas, ainda existem países que precisam legislar sobre isso. E tem países que a homossexualidade é crime, a homossexualidade é pena de morte. Então, é uma discussão que se faz a nível global, tá? E a gente precisa ainda superar, acho que talvez principalmente, paradigmas. Quais paradigmas, professor? Paradigma da adoção, paradigma do estatuto da família. Porque a gente pensa em família, pensa em eu, você, 2 filhos e um cachorro, não é verdade? Família é muito mais que isso. E olha que eu não vou falar nem de homossexual. Família é só pai, só mãe, só tia, só tio, só avó, só avô. Família é segundo casamento, terceiro casamento. Padrasto, madrasta. Mas a gente discute ainda isso. Ah, mas o que não pode é um casal homossexual adotar. Pessoas, a gente tem que tomar cuidado, por quê? Se a sexualidade fosse fruto da criação dos pais, não existiriam homossexuais. Porque todo homossexual é filho de um casal hétero. Pelo amor de Deus, gente. É biológico isso. E também a gente não pode cair naquela apelação. Tem uma propaganda, inclusive, que é uma frase bacana, mas ela é um tanto quanto falaciosa. Por quê? Ela fala assim, toda criança abandonada no orfanato foi abandonada por um casal hétero. Verdade. Porque só o casal hétero pode ter criança, né, gente? É uma questão biológica, né? Então, nós não podemos ter a visão de que a adoção, ela é nossa, né? A doutrinação de uma criança, porque pare para pensar, você está achando que o quê? Que orfanato é chiquititas, querido? Jura que você está achando que orfanato é chiquititas? Claro que não. Então é óbvio, pessoas que têm casais homossexuais que se dispõem a fazer aquilo que outros casais, sejam homossexuais ou não fazem. Então a gente precisa ter todo o cuidado, óbvio, mas a gente precisa ter uma discussão sobre isso. O Crivella e o Dória tiraram toda a palavra, sabe, tiraram materiais escolares da rede municipal, o Crivella em 2016, e o Dória, 2018, desculpa, e o Dória da rede estadual, porque tinha a palavra lá, orientação de gênero, identidade de gênero, uma coisa assim. Cara, é preciso fazer essa discussão, porque a educação sexual salva pessoas de serem abusadas. Ou você já esqueceu daquele vídeo maravilhoso daquela professora ensinando onde podem tocar em mim e onde não podem? Ou daquele insight daquela criança que percebeu que estava sendo abusada sexualmente numa aula de educação sexual. A gente fala de educação sexual, a gente acha que vai ter o quê? Ler o Kama Sutra? Para! Nós estamos ensinando as crianças onde a gente pode ser tocado e onde a gente não pode. Ou agora nós vamos esquecer que uma menina de 10 anos foi violentada por 4 anos na sua própria casa. Aquela do Recife que teve que fazer o aborto. Mas para os fundamentalistas, ela é a assassina. Compreende? Por isso que a Judith Butler, que é essa mocinha aqui, ela fala exatamente isso, né? A sexualidade também talvez é uma construção sexual. Então a gente precisa fazer essa discussão. Concordando ou não, lembre da Butler sobre essa questão de construção do sexo. Tudo bem? Senhoras e senhores, nos vemos por aí então. Beijo no seu coração. Até mais.